Olá galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, em função do horário que você estiver vendo esse vídeo, né? Se- Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de física. A gente vai continuar falando sobre gases, né? Na primeira aula, quem não assistiu a primeira aula, inclusive, eu vou deixar o card aqui, que é sobre a equação de Klepper, onde a gente define quais são as características de gases, e aqui a gente vai falar sobre transformações. Existem três transformações principais de gases, né, e a gente vai juntar todas elas para falar sobre a transformação geral, ou a equação geral dos gases. Então, começando pela primeira transformação, que é aqui a transformação isotérmica. Deixa eu ver aqui a cor, tá. Colocar um azul mais claro, errei de novo. Vamos lá, então, transformação isotérmica. Primeiramente, gostaria de destacar com vocês que esse iso aqui, quando a gente fala de gases, ele quer dizer igual. Então, em uma transformação, há deslocamento de um gás e ele vai mudar de uma configuração inicial para uma configuração final. Mas nessa transformação, alguma coisa vai ficar igual. E essa alguma coisa é a nossa temperatura. Então, a gente vai alterar a pressão, a gente vai alterar o volume de um gás e a gente vai analisar o que acontece. Se a gente alterar o volume, a gente, aumentando esse volume, a gente diminui a quantidade de colisões, então consequentemente a pressão diminui. Então, a gente vai de um estado 1 para um estado 2, a gente está indo para a esquerda. Se a gente está indo para a esquerda, esse volume está diminuindo, então essa pressão está aumentando. Se a gente vai ao contrário, vai do 2 para o 1, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar, né, se liga até mesmo nessa figurinha aqui, aqui eu tenho dois pesos e aqui eu tenho um peso só. Isso acontece porque o gás, ele faz pressão. Se o gás faz pressão, é como se ele estivesse fazendo uma força. Então, quanto a esses dois pesos aqui, deixa eu apagar tudo agora que está com uma poluição visual absurda aqui. Se eu tenho aqui esses dois fazendo força para cá, esse gás está fazendo uma força para cima. Então, isso mais isso equilibra com isso. Agora aqui eu tenho apenas um peso, então aqui eu já tenho uma pressão menor. Isso por quê? Porque se eu aumentei esse volume aqui, a pressão do gás diminuiu. Então, se eu colocar um outro peso, o volume vai diminuir e ele vai acabar aumentando essa pressão, que são as colisões sobre os gases. Então, diante disso, a gente tem uma lei isotérmica, né? Aqui são várias curvas que a gente observa aqui, diferentes configurações, muito parecidas. Todas elas a temperatura é igual, só que aqui eu tenho uma temperatura T3, T2 e T1, onde T1 é menor do que T2, que é menor do que T3. Então, esse daqui que é o T3 tem a maior temperatura, aqui tem o maior tesão, um tesão, aqui tem um tesão médio e aqui tem um Tzinho. Beleza? Porque quanto mais afastado daqui da origem, maior é a temperatura, quanto mais próximo, menor essa temperatura. Então, tudo isso daqui, todas essas três curvas são isotermas. Beleza? Cuidado com esse termas aqui, que não são aquelas termas de banho para pão doce. Beleza? Então, a gente consegue analisar isso em função do trabalho desses dois caras, né? O Charles e o Gay-Lussac, né? Onde eles analisaram uma outra transformação, que não a transformação isotérmica, e sim a transformação isobárica. Enquanto a isotérmica a temperatura é constante, aqui a gente vai manter a pressão constante. Então, a transformação isobárica, a pressão constante, o que vai transformar o gás? O que vai alterar as dimensões do gás? A gente vai ter uma relação de temperatura com volume, de tal forma que se a temperatura aumenta, o volume aumenta. E como é que a gente consegue observar isso? Pensa aqui comigo que a pressão externa sobre essa bexiga é a pressão de um ATM, que é a pressão externa atmosférica de um ATM. E ela está em todas as direções, tanto aqui na água quente quanto na água fria. Então, o que acontece? Se a gente pegar essa bexiga e colocar ela na água geladíssima, o que vai acabar acontecendo com essa bexiga? Ela vai diminuir de temperatura, diminuiu a temperatura, ela vai diminuir, a velocidade das moléculas diminui. Então, se a velocidade diminui, ocorrerá uma menor quantidade de colisões. Mas então quer dizer que a pressão vai diminuir. Antes da gente poder afirmar que essa pressão vai diminuir, porque a pressão aqui está muito em função do lado externo, como isso não vai ser
muito rápido, essa diminuição de velocidade não vai ser muito rápida, à medida que ele vai diminuir a pressão, o volume diminui junto. Então, se o volume diminui, a pressão teria que aumentar, só que iria diminuir o número de colisões, então acaba equilibrando isso. Então a pressão ela fica sempre igual, e com a diminuição de temperatura ocorre uma diminuição desse volume. Perfeito? E aqui acontece o inverso, se a temperatura aqui aumentou, o volume vai aumentar. Perfeito? Suave. Então aqui a gente tem uma transformação gasosa, que é a que a gente viu aqui anteriormente, que seria essa daqui. E quando a gente fala de transformação isocórica, isovolumétrica ou mesmo isométrica, a gente tem um volume constante. A gente já falou da isotérmica, viu da isobárica e agora da isovolumétrica. O que acontece na transformação isovolumétrica? É um volume constante. Então, o que vai acontecer com esses outros padrões, né? Quando a gente estiver analisando, aqui ainda continua sendo a temperatura, a gente tem um volume constante. Ainda falando sobre a isovolumétrica, quando a gente aumenta a temperatura, o que acontece? A gente vai aumentar o número de isovolumétricos, consequentemente aumentar a pressão constante. Então vamos lá, voltando aqui, o que vai acontecer numa experiência? Imagina que aqui a gente tem um balão, aqui a gente consegue analisar a diferença de pressão do gás, ainda continua sendo a temperatura, que é como se fosse um manômetro, medidor de pressão. Ainda falando sobre a isovolumétrica, quando a gente aumenta a temperatura, a gente consegue analisar, a gente vai aumentar o número de colisões, se esse volume aumentou, se esse volume diminuiu. Então vamos lá, na medida que a gente coloca aqui o gás inicialmente, o gás ele tem esse volume que eu vou chamar de V0. Se aumentar essa temperatura para valores que são equivalentes a 3 vezes essa temperatura inicial, o que vai acontecer com esse volume? Então se liga nessa bolinha amarela. Ela vai andar e ao mesmo tempo ela vai aumentar, se liga. Esse volume. Então se liga nessa bolinha amarela. Consequentemente, se a temperatura aumenta 3 vezes, esse volume aqui vai ser 3 vezes o valor do volume inicial, porque esses aumentos eles são diretamente proporcionais. Aumentou diretamente, assim como vai diminuir consequentemente diretamente. Se a temperatura aumenta 3 vezes, isso aqui também vai acontecer com a pressão. Vai ser 3 vezes pressão aqui. Se a gente aumentar o aquecimento, o gás está aqui confinado dentro de um balão volumétrico. Esse balão volumétrico não consegue aumentar de volume, diferente dessa imagem aqui, diretamente, que o gás vai conseguir se mover diretamente, empurrando esse líquido vermelho para frente. Mas o exemplo isso aqui também vai mais acontecer com a importante que eu pressão. quero dar para vocês aqui é esse aqui. Mas Imagina as moléculas dentro de uma panela de pressão. O gás está então a gente vai visualizar que essas moléculas elas estão um pouco agitadas. Diferente dessa Aí se eu começar a aquecer essas moléculas ali, ao ponto delas começarem a agitar mais um exemplo, e não tiver essa saída de gás aqui, ó. Pressão vai aumentando muito, uma panela de pressão muito, a pressão vai aumentando então demais, até que ocorre a possibilidade elas estão da panela explodir. Então, aí se eu começar não tenho medo de usar panela de pressão. Essas moléculas ali, fazer um feijão bem ao feito, ponto delas começarem a ou mesmo cozinhar batata, frango e tal. Você não precisa ter medo disso, precisa respeitar. Mantenha sempre essa válvula aqui limpa. E tem uma outra válvula também, que também sai, que ela equilibra a pressão. Se o gás conseguir sair, esse chiado, essa quantidade de gás, é extremamente necessário, porque ela mantém a pressão aqui num valor estável. Conseguir sair. Aí vamos pensar, os gases, assim como fluidos, eles sempre vão de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Então se aqui dentro a pressão já está alta e a pressão aqui fora é um ATM, esse gás ele sempre vai daqui para fora. Você está aumentando a temperatura, essa pressão vai aumentar. Os Isso gases, é lógico, se você aumenta como fluido, a temperatura aumenta a pressão. Então vamos imaginar que a pressão aqui dentro ficou tem 1,5 e a pressão do lado de fora é 1. Aqui dentro a pressão já aí essa válvulazinha ela vai sentir que a pressão aumentou. Aí esse gás ele sempre vai válvula daqui como se para fora. Fosse, você está aumentando a temperatura, essa pressão vai aumentar. Isso é vários lógico, tipos se de você aumenta Imagina que a temperatura, aumenta a pressão. Então aí vamos imaginar que o gás vai colidindo, esse objeto e a aqui pressão do lá lado de fora é uma outra posição e o gás consegue escapar por aqui.
E essa escapada do gás é extremamente necessária para que a pressão atmosférica não cresça demais e não exploda tudo isso. Se você por acaso tomou susto com isso daí, deixa no chat, né, para poder te zoar. Tô brincando. Vamos lá, então aqui você por acaso todas as equações, transformação isotérmica, transformação isovolumétrica, isobárica. E se eu juntar todas elas, que é que eu tenho P, tenho P, tenho V e aqui eu tenho então V. aqui é a junção de todas. Então eu consigo chegar ao que a gente chama de equação da lei geral dos gases, equação geral dos gases, que é o pivot Popov, P1, V1, T1, P2, V2, T2, e isso sempre será constante. E aqui nós temos a equação que a gente viu na aula passada, que é a equação de Clapeyron, então eu consigo chegar. Então aqui, ó, exemplo da lei geral uma dos bola gases, de futebol impermeável e murcha, é colocada sobre uma campânula. A campânula é como se fosse um recipiente, beleza? E nesse ambiente, ele é hermeticamente fechado, ou seja, ele não vai trocar, não vai ceder matéria, nem vai receber matéria, fechado, digo gases, né? Ele não a vai seguir, trocar, extrai-se lentamente o ar da campânula até que a bola cabe por rede, que ele só forma esférica. Então, você pode não saber o que é campânula, mas ele disse que a bola estava murcha e agora a bola tem uma forma esférica. Então, a bola estava assim e agora a bola está dessa forma. Então, o que aconteceu nesse processo? O volume aumentou. Mas ele disse que o volume aumentou. Então, tu sabe, né, e agora que a a temperatura é mantida constante. Então, então, se a temperatura é mantida constante, o volume aumentou, esta pressão dessa diminuiu, forma. Então, a pressão do gás aconteceu nesse dentro processo, da bola diminuiu. O volume Beleza? Suave. aumentou. Só que vamos pensar aqui o seguinte, só para você o volume entender aumentou. por que essa pressão Então, tu diminui. sabe, né, Aqui que é o a recipiente, temperatura é mantida e aqui a gente constante. coloca Então, se a a bola temperatura é murcha. mantida A pressão constante, inicialmente aqui o é uma volume atm. aumentou. Beleza? Aí a gente pressão pega e diminuiu, retira gás pressão daqui, do onde gás fala extrai-se dentro lentamente o gás da campana. Então Então o gás vai saindo. Quando o gás vai saindo, essa pressão aqui ela vai diminuindo. O gás aqui dentro, ele estava em equilíbrio com o gás aqui de fora. E à medida que a gente vai diminuindo essa pressão aqui, esse gás aqui, ele está uma pressão maior do que estava aqui fora. Beleza? Se aqui era 1 e agora, sei lá, é 0,1, esse valor aqui que continua sendo 1, vai começar a empurrar as paredes da bola para fora. Aí ele vai aumentar de volume. Quando aumenta de volume, a pressão diminui. Então, Aumenta de volume. Letra A de adocica. Então, vamos lá. Um freezer recém-adquirido foi fechado e ligado quando a temperatura ambiente estava a 27 graus Celsius. Foi Novamente, a gente vai ter que fazer uma conversão aqui. Quando a temperatura ambiente estava Considerando que o ar se comporta como um gás ideal, a vedação sendo perfeita, determine a pressão no interior 7 graus desse Celsius. freezer, Novamente, a gente vai quando a ter que fazer uma temperatura lá dentro for de menos 19 graus Celsius. Então, considerando que o ar se comporta como um gás ideal, como é que eu a faço vedação isso? perfeito. Primeiramente, determine o a pressão freezer no ele interior tem um volume inicial igual ao volume quando a temperatura igual ao volume final. para lá Não sei dentro porque eu for de coloquei aqui, menos ó, 19 isso aqui, mas beleza, graus pode me Celsius. zoar à vontade. Já Então, que eu iria zoar vocês, podem me vamos lá. zoar também. Como é que eu Então vamos lá, sabendo que esses volumes iniciais e finais são iguais, então a gente pode fazer, ó, pivot, povotó, volume inicial e final corta. Então a gente tem uma pressão inicial, que é a pressão atmosférica, que é uma atm. A gente tem a temperatura inicial, que é 27, e aqui a pressão final eu não sei quanto que é, sobre a temperatura final, que é menos 19. Primeiramente, aqui eu vejo muito aluno meu fazendo isso está muito errado. Eu vejo Primeira coisa que você vai fazer... Primeira coisa que você vai fazer é converter as temperaturas inicial e final. Não esqueça de converter novamente, se você não sabe converter essas unidades. Não esqueça de converter novamente. É só você dar uma olhadinha numa aula minha que já está aqui no canal. De Celsius para Celsius. Não, é 27 mesmo, não é 23 não. É 27 graus Celsius a temperatura que é inicial. Isso vai dar Vater ventos. E a temperatura final é o mesmo 233, e a temperatura mais final é o mesmo 19 graus Celsius. Isso daqui vai dar 254 Kelvin. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar
né? vai dar 200. Jogar todos esses valores aqui, a pressão inicial é 1 atm, 4 sobre a temperatura inicial, que é 300. Isso eu tem vou que ser fazer igual agora. à pressão final. Eu vou PF pegar, não é prato feito, não. e sequer também a Polícia Federal, se a pressão jogar final todos esses sobre valores aqui, 254. pressão inicial Pensa 1 comigo, atm, essa temperatura aqui sobre a temperatura diminuiu, então a pressão que tem é que 13 diminuir também. Então se a pressão inicial Isso era tem 1, que a ser pressão igual. final tem que ser A menor do pressão que 1. final. Beleza? PF Aí pensa comigo, não é para se a temperatura também triplicar, a pressão triplica. Se a Federal, temperatura a pressão dobrar, final a pressão sobre- dobra dobra também. Se a temperatura cair pela metade, a cair pressão pela também vai ser metade. a pressão também vai ser 254 é metade. metade de 300, não chega nem perto de metade. é metade Então de qualquer 300. valor ali das opções próximo de Não chega 0,5 nem tá perto. muito errado. Beleza? Então essa pressão aqui, ó, eu vou jogar essa Pressão pressão aqui, aqui, ó, ó, pra lá. eu vou jogar Os professores de matemática vão falar, vão Wallace, falar, tá Wallace, doido, tá não doido. existe joga pra lá. Não É existe joga simplesmente pra uma lá. forma didática da gente explicar. É simplesmente Então, uma forma 254 didática sobre da gente 300, explicar. aqui dá Então, 11, 254 11 divisível sobre por 3, né? Então, 300, vai dar um valor aproximado Aqui dá de 11, não é divisível 0,85 por 3. ATM. Né? Então, vai a dar gente, valor né, aproximado como comentei, de ó, 0,85. não pode ser igual. Se a temperatura diminuiu, não pode a pressão permanecer igual. Se a temperatura diminuir, a pressão não pode aumentar, tem que diminuir. Os valores próximos de 0,5 não podem, porque a temperatura não foi a valores metade, né, equivalente a metade do valores da temperatura inicial. Então a gente mata aí a questão, metade né, letra C. do- Aí aqui a gente tem uma outra questão. Então, a gente Um cilindro de 2 litros aí é a dividido em questão, duas partes, né, né, letra e ela é C. dividida por uma parede fina, né, e essa parede fina ela vai conseguir se deslocar de um lado para outro. O lado esquerdo do cilindro contém 1 mol, que está aqui, do cilindro contém enquanto o lado mol, direito tá aqui. do mesmo gás tem 2 mols. Enquanto o O lado conjunto direito está a do temperatura mesmo de gás 300 tem kelvin. 2 O mols. conjunto, então esse está a 300, O conjunto e esse está a também temperatura de 300, 300 a temperatura kelvin. do O conjunto, primeiro é então igual à esse temperatura está do 300 e esse Beleza? também está 300. Considerando que o a R temperatura não é do primeiro 0,082, aqui é isso aqui é 0,080, 0,080, facilita nossas contas. nossas contas. Qual será o Qual volume será o volume do lado esquerdo quando a parede do móvel estiver do lado equilibrada? esquerdo quando a parede do móvel Qual estiver será o volume do equilibrada? lado esquerdo quando a parede Qual for será o volume equilibrada? do Então lado pensa comigo, o esquerdo cilindro aqui ele quando a tem parede todo for- esse cara enorme aqui, ele tem 2 litros. Se eu somar aqui, 2 litros é a Equilibrado. soma Pensa do comigo, volume o cilindro desse aqui ele tem um, todo o esse volume desse cara 2. enorme aqui. Beleza? Ele Se tem a 2 parede está equilibrada, a pressão daqui da esquerda para a direita, a pressão da direita para a esquerda Se eu somar é aqui, igual. 2 litros, Beleza? E ele inclusive pede qual é o valor dessa pressão aqui na situação de equilíbrio. Né? Então, para eu calcular aqui o volume, eu vou ter que considerar a seguinte, não, pera, volume, eu vou ter que considerar a vou ter seguinte, que considerar a não, seguinte característica. O volume V1 mais o volume V2 tem que dar Vou ter que considerar 2 litros. a seguinte Beleza? característica. Então, a pressão P1, o volume V1 V1 é mais igual o volume V2 a tem que dar NR 2 litros. T1. Beleza? Então, a N1 pressão P1, V2 P2, V2 é igual a N2R T2. Como a temperatura sei que é 300 nos dois lados, eu consigo analisar nos dois lados, eu consigo analisar o quanto é, de volume um tem em função do outro, simplesmente fazendo quanto dividido de pelo volume outro. um tem Ou função do outro, O de baixo de simplesmente cima, fazendo né? Como aqui eu sei que o número de mãos dividido aqui pelo outro. é 2, o Ou número de mãos aqui o de é 1, baixo eu de consigo cima, né? analisar Como aqui eu sei que o fazendo número de mãos a aqui equação é 2 2 dividido pela pela equação, consigo então ele ia analisar ficar aqui fazendo P2 a equação V2 V2 dividida pela sobre equação P1, então ele ia ficar P2 T1 e R cortam, então sobre vai ficar só N2 P1 sobre V1. N1. T1 e R Então cortam, fazendo vai ficar essa só N2 divisão aqui, ó, de P2, que eu não sei quanto que é, mas como está equilibrado, as é pressões equilibrado, são as iguais. pressões são iguais. Volume V2 Volume sobre volume V1 V2 sobre é igual ao volume número de V1 mols 2 sobre 1. Então o volume é igual ao número de V2 mols é 2 igual sobre 1. ao 2 vezes o volume V1. Então, Então, o volume pensa V2 comigo, é volume igual V1 ao mais volume V2 é 2 igual a 2 vezes litros. o Só que o volume volume V2 é 2 Então, V1. pensa Então, comigo. V1 Volume V1 pegando mais aqui, volume ó, V2 é igual a 2 litros. repetindo V1 mais V2. Só que V2 é 2 V1. Então V1 mais 2 Só que o V1 volume V2 é é igual a 2 2 V1. Então, Então sei que V1, V1 pegando é aqui, ó, 2 sobre 3 repetindo litros, V1 mais enquanto V2 é 1 sobre... V2. Só que V2 é 2 V1. Tá certo. Então V1 1 sobre 3 mais 2 V1 perfeito, é igual a 2 suave. litros. Então aqui Então, a sei que gente V1 matou a primeira. é 2 sobre 3 Voltando, litros, não. enquanto V2... Tá certo aqui. na- Agora letra é B, aquela ali foi letra A. sobre- Qual é a pressão dos dois lados? Beleza? Então eu consigo calcular ali
que esse ó, tem 2/3 de litro e aqui eu tenho 1/3 de litro. Beleza? Beleza? Suave. Aqui tá parecendo como se eu tivesse um litro. Na verdade não, pera. Se eu tivesse 1 litro. Na verdade não. Vamos lá, vamos finalizar aquilo ali porque eu só coloquei ó, V1 mais V2 igual a 2. Aí aqui ó, V1 vamos finalizar aquilo ali mais porque eu só coloquei ó, V2 igual a 2. Eu V2 considerei igual como a se 2. fosse um só. Aí aqui ó, Então V1 3V1 igual a 2. V1 mais é igual a 2/3 V2 de igual a litro. 2. O V2 é 2 vezes V1, que vai dar 4/3 de litro. Então a gente matou a questão. Um é 2/3, o outro é 4/3. Então eu posso pegar qualquer um desses dois aqui para fazer a letra B. Aí a letra B é pedir o valor da pressão. Então ó, aqui a pressão P vezes o volume 2 que vezes V1. eu vou usar esse daqui que é do primeiro, 2/3 de litro. que é de 1 ao só, né? Matou a questão. Um é Igual a 2/3, o outro é 0,08 4/3. Então eu posso pegar qualquer um desses dois aqui para fazer a letra B. Aí a letra B é para pedir o valor da pressão. Então aqui a pressão P vezes o volume que é... eu vou usar esse daqui que é do primeiro, 2/3, que é de 1 ao só, né? Então voltando, sem querer perder coisa para sair. 0,08 vezes a temperatura. Some. Pressão vezes o 2/3 igual a 1 vezes 0,80 vezes 300. Aqui tudo dá 24. O 3 vai multiplicando, o 2 dividindo. Então pressão é 3 sobre 2 sem querer apertar coisa de pra 24. 24 sobre 2 dá 12 vezes 3. Pressão vezes o 2/3 igual ATM a 1 essa vezes pressão ali. 0,80 vezes 300. Acho que essa tudo questão dá 24. O 3 vai multiplicando, o 2 dividindo. Então pressão é 3 sobre 2. Um gás ideal evolui de um estado A para um estado B. 24 sobre 2 De acordo com o gráfico representado a seguir. A temperatura no estado A vale 80. Então aqui a temperatura é 80. Logo a temperatura no estado B, eu não sei. Né? Só que aqui eu tenho volume em A, volume em B. Desculpa, pressão em A, pressão em B, volume em A, volume em B. Um gás ideal evolui de um estado A para um estado B. De acordo com o gráfico representado a seguir, a temperatura no estado A vale 80. Então aqui a temperatura é 80, logo a temperatura no estado B, eu não sei. 2,4. Só que aqui eu tenho volume em A, volume em B. Desculpa, pressão em A, pressão em B, volume em A, volume em B. A gente pode, ó, V0 é 5 sobre a temperatura no ponto B. Aí aqui eu vou fazer todas as multiplicações possíveis, né? 1,8 vezes 5, mesma coisa que 1,8 vezes 10, que dá 18 dividido por 2, que dá 9. Aqui agora, P0 então, vamos lá. Aqui P0 o TB é vem 5 sobre a temperatura no é igual a ponto B. 9, que ficou Aí aqui 80 eu vou fazer vem todas as multiplicações multiplicar possíveis, sobre 2,8 vezes 5, mesma coisa que 800 sobre que 24, 1,8 vezes 10, que dá 18 dividido por 2, que dá 9. Dá 200 sobre 6. Então, aí o vamos 6 lá. eu consigo simplificar com Aqui 9. o TB Aí vem vai ficar 3 TB em cima é com igual a 2 9, embaixo. ficou o 80 200 vem sobre 2 dá 100. multiplicar sobre 100 2,4. Mesma coisa que vezes 800 sobre 24, vai dar 800 sobre 24 dá 400 sobre Só 12, fazer a calculadora aqui, dá 200 vai dar sobre 6, certinho. aí o 6 eu consigo Eu simplificar com vou, 9, as próximas questões aí eu vou vai gravar, ficar 3, né, e postar num em outro cima vídeo, com senão esse 2 vídeo vai ficar embaixo, enorme. 200 Então quero te sobre agradecer aqui 100, pela presença. 100, Novamente, deixe seu like, me segue aí, se conta aqui, comenta, né, se você 302. tiver alguma dúvida em alguma Só dessas fazer uma questões calculadora aí, que eu aqui, posso vai muito dar bem fazê-la de novo. certinho. Um obrigado. Eu vou, as próximas questões eu vou gravar